Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Muito obrigado por estar aqui conosco. O nosso tema de hoje é o vício de apostas em jogos de azar, que é um problema que afeta a saúde física, mental e financeira das pessoas, que se tornou já, segundo consideração dos especialistas, um problema de saúde pública no país. Quase 11 milhões de brasileiros com idade acima dos 14 anos de idade, o que corresponde a praticamente 7% da população nessa faixa etária, jogam. E 1 a cada 8 desses jogadores já demonstram uma dependência, um vício nos jogos de azar, o que caracteriza uma enfermidade pelo desejo incontrolável do jogo, mesmo diante dos prejuízos. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos a participação da professora Clarice Madruga. Ela é professora afiliada do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordenadora nacional do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD. Professora Clarice, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, um prazer enorme, uma honra estar aqui nesse programa, com um instituto que eu admiro tanto como o ICB. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Maravilha. Professora, nós estamos falando de um assunto muito sério, né? Então, acho que a gente podia começar em relação ao ENAD, né? Como é que foi feita a coleta de dados para essa pesquisa, né? E o que diferencia esse estudo de anteriores feitos no Brasil em relação a apostas, em jogos de azar? Perfeito. Bom, acho que primeiramente é importante sobre o financiador, né? O LENAD é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, essa já é a 3ª edição dele. Nós temos um estudo transversal em série, né? A gente está esperando poder transformar ele num real estudo em séries históricas. A gente apenas tem essas 3 edições até então. Ele já foi financiado por fomento pela FAPESP, CNPq, como parte do Instituto Nacional INPAD, na Unifesp, com a diretoria do Dr. Ronaldo Laranjeira, lá da Unifesp também, na sua edição do meio. E ele, na primeira e atualmente, ele é financiado pela SENAD, pela Secretaria Nacional de Álcool e Drogas, que fica no Ministério da Justiça. Né, é estranho, né? A gente fala aqui de uma secretaria de drogas, mas que não está na saúde, ela está no Ministério da Justiça. Então, essa edição que a gente fala aqui dos dados de jogos de azar, ela foi financiada inicialmente pela Senapred, que era a secretaria do governo anterior, e que daí se transforma novamente na SENAD, na Secretaria Nacional de Álcool e Drogas. É um levantamento domiciliar probabilístico, ou seja, ele é representativo de toda a população brasileira. Nós temos, na verdade, com essa representatividade que é de território total, só outro levantamento, que foi o da Fiocruz, que ocorreu em 2016, que fez também, né, que foi um levantamento de drogas que tinha representatividade nacional. Os demais são esses levantamentos do Ministério da Saúde, que é o PNS, são outros, né, inquéritos nacionais que são representativos, mas que não têm essa lupa, né, não enfocam tanto nessa questão de problemas de transtornos aditivos, que daí o LENAD tem o foco em substâncias, praticamente todas, né, conhecidas, e nessa última edição nós tivemos um módulo inteiro para investigar jogos de azar, o que foi bem, né, conveniente, considerando que a gente planejou o levantamento lá antes ainda da pandemia. Então a gente ainda não estava vivendo esse boom que a gente viveu
de bets invadindo, né, o país, e por sorte a gente já estava contemplando um módulo para jogos de aposta. O Lenad tinha tido um módulo de jogos na sua primeira edição, que foi lá em 2006, né? Então o Lenad são 3 edições, 2006, 2012 com a FAPESP como Instituto Nacional e 23. Então por isso também, acho que a gente fala com cientistas aqui, é muito clara essa limitação. É um levantamento de 3 edições, mas com muito tempo entre cada edição. Então, idealmente, a gente faria aí um levantamento para monitorar, para fazer uma vigilância epidemiológica, idealmente, seriam de 3 em 3 anos, no máximo 4 em 4 anos. E a gente está falando aqui de um levantamento que levou 11 anos para conseguir novamente ser financiado. E é o primeiro levantamento de drogas que consegue ter dados comparativos. Aí, né, o nosso dado de jogos de azar, ele é único aqui dessa última edição, mas o diferencial do próprio levantamento é o fato de a gente conseguir ter dados sobre principalmente substâncias ilícitas de uma forma com sigilo para o participante, o que permite a gente ter dados muito mais confiáveis. Os outros levantamentos até então, eles faziam perguntas face a face sobre o consumo de drogas, que geram viés óbvio, né? A gente está falando de um levantamento domiciliar, menores de idade, conversando sobre o uso de drogas em casa. Então, se não houver todo um protocolo de sigilo, obviamente isso fica com bastante limitação, né, de confiabilidade dos dados. O Lenad, então, ele tem esse protocolo com bastante preocupação. A gente tem um protocolo todo próprio ali, validado de questionamento sigiloso, né, auto-preenchido, sem a pessoa verbalizar a questão de consumo, e que nessa última edição fez toda né, uma ampliação dessa investigação sobre jogos de aposta, que é mais um comportamento aditivo, na verdade, até como definição, né, o transtorno por uso de jogo, o transtorno de jogo, como está sendo chamado, ele está lá no DSM-5, né, no manual diagnóstico, como mais um transtorno de comportamento, de impulso, né, um transtorno de impulso ou um transtorno de uma desordem de comportamento, de aditivo, né, tanto que a gente passa, inclusive é um movimento aqui dentro dessa área, dentro da psiquiatria, nem chamar mais de dependência química, né, a gente tenta trocar essas nomenclaturas, inclusive pensando também na estigmatização, na dificuldade das pessoas de buscarem ajuda. A gente abandona o termo vício para dependência química, e atualmente a gente está em outro momento, que é abandonar o termo dependência química para transtornos aditivos, né, ou de comportamento, justamente para abarcar todos esses fenômenos que não têm mais nada a ver com drogas, mas que se assemelham totalmente, são a mesma, né, o mesmo mecanismo, a mesma área cerebral, o mesmo sistema que a gente chama, né, do nosso sistema de reforçamento, de recompensa do cérebro, é exatamente o mesmo fenômeno. Só que daí a gente está falando de um reforçamento que não é químico, mas que é, no caso aqui das bets, financeiro, né? Então a gente hoje investiga no Lenad, a gente ampliou essa investigação das drogas, que ficava só dentro desse âmbito de dependências químicas, para outras dependências, abarcando também os transtornos comportamentais, né, de jogos de aposta, que é como a gente também tem chamado, né, não só jogos de azar, jogos de aposta. Professora, e quais são os critérios que vocês utilizaram para diferenciar o que a gente poderia chamar de jogador recreativo, o jogador de baixo risco, o de risco moderado ou o jogador problema? Perfeito. Eu acho que, antes de tudo, é importante diferenciar esse jogador, né? Como eu falei, a gente está, inclusive, no nosso estudo no Lenad, a gente faz, quando a gente engloba assuntos que não eram antes, que não vêm de instrumentos validados ou que não vêm de outras edições do Lenad, nós sempre validamos e faz uma parte quase qualitativa do levantamento para ver se os termos, os jeitos de se referir as coisas que são perguntadas face a face, uma entrevista face a face, são compreendidas. E acho que é uma curiosidade, né? Uma das coisas que a gente percebeu é que até então se chamava muito jogos de azar. E a população tinha uma ideia que jogo de azar seriam só cassinos,
né, as maquininhas, famosas maquininhas, e a gente notou que, na verdade, esse fenômeno novo das bets, ele é muito maior que isso. E, na verdade, tem muita gente já com transtorno, que já está nessa categoria de problema, e que nunca fez nenhum jogo de azar do jeito tradicional, que era ou pôquer ou jogos tradicionalmente de cassino. Então, acho que essa definição já é importante. Um passo antes de falar do problema é o quanto que, quando a gente fala de jogadores, a gente está falando de pessoas que estão apostando dinheiros, então tem que envolver uma aposta de valores monetários, né, ou de bens, para algo que está totalmente na chance, né? E daí a ideia de jogo de azar, mas que a gente vê esse fenômeno se expandindo não só para esses clássicos jogos de azar, mas para apostas de, por exemplo, qual time vai ganhar, quem é que vai fazer o jogo, mas o que define isso é totalmente aleatório, ou parcialmente aleatório o resultado disso, e você está envolvendo aí uma aposta de algo de valor, né, que pode ser monetário ou de bens. Então, isso é uma primeira classificação que é bem importante, que amplia, né, e que a gente nota aí que se falar só jogos de azar, as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu não faço, e estão lá, né, apostando valores consideráveis em outros tipos de aposta. E a questão de diferenciação dos graus de problema, a gente tem, como vários outros transtornos, transtornos psiquiátricos, a gente usa ferramentas, instrumentos validados que distinguem, que através de perguntas que são, que é muito importante isso, que sejam validadas para que qualquer entrevistador possa fazer esses questionamentos e obter um indicador que vai ser confiável para já rastrear um diagnóstico. Lembrando aqui que a gente está falando, Lenad, a gente está falando de uma entrevista domiciliar de larga escala, a gente teve 16.600 participantes nessa última edição, em todo o território. Então, quem realiza o Lenad é a Ipsos, que é uma empresa muito renomada na área de pesquisas, né, tanto epidemiológicas quanto de mercado. Eles têm crescido bastante aqui no Brasil, especificamente, justamente com o Lenad, agora com o PNSM, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Mental, fazendo pesquisas acadêmicas, epidemiológicas, mas eles não são profissionais de saúde. Então, a gente está falando aqui de um instrumento que precisa detectar isso sem que isso seja uma entrevista diagnóstica feita por um profissional da saúde. Então, a gente tem esses instrumentos que vão permitir que a gente consiga, através, né, de uma validação que é psicométrica, a gente faz uma validação estatística, basicamente, de que num ponto de corte X, a partir daquela pontuação, isso já é totalmente associado, né, com mais de 95% de chance de acerto, de que aquilo ali já indica um transtorno. A gente usa a escala PGSI, que é uma escala já largamente usada. Ela é usada, a razão que a gente optou pela PGSI foi não só por ter propriedades psicométricas muito interessantes e boas, confiáveis, ela está sendo usada em muitos outros levantamentos de nível nacional, ou seja, permite a gente se comparar com outros países, principalmente a Inglaterra, que tem feito um levantamento exclusivo de jogos de aposta lá, e eles usavam a PGSI. Eu tinha alguns vínculos, né, pelo meu histórico no King's College, com pessoas que trabalhavam com esses instrumentos. Os nossos parceiros lá da URGS do Sul também tinham esses vínculos, e isso facilita, né, a gente fazer colaborações e inclusive análises transversais com outros países. E a PGSI é excelente por conseguir gerar essa graduação de jogo né, dentro dos parâmetros de não transtorno, jogo de risco, né, ele gera um score que já mostra, olha, essa pessoa ela não está ainda com indicação de um transtorno de jogo, que antes a gente chamava de jogo patológico, hoje a gente chama de transtorno de jogo, nome da categoria do diagnóstico, e acima disso seriam essas pessoas que já têm sim uma grande chance de ter desencadeado o transtorno, ou seja, a doença psiquiátrica, que é o antigo jogo patológico, dependendo dos scores que ela pontua nessa bateria de itens. Professora, há assim, possibilidade de comparação? Você citou estudos internacionais entre o padrão de comportamento do jogador, dos brasileiros, em relação a outros países?
Certamente, e eu já vou até ir além, assim, eu acho que do mesmo jeito que a gente observa essas tendências nessas comparações entre nós, por exemplo, e a Inglaterra, que a gente observa um fenômeno bem claro, se replica isso quando a gente compara regiões brasileiras. Né, uma das coisas que a gente observou na primeira análise dos dados, o Lenad ele tem representatividade nacional e representatividade por macro-regiões brasileiras. Nós temos índices que são desagregados por região, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. O que a gente percebe nas diferenças entre regiões brasileiras, que tem uma relação muito interessante de proporção de jogadores e proporção de pessoas que desenvolvem transtorno entre esses jogadores. Nós vimos, eu vou falar primeiro do Brasil, que eu acho que daí fica bem legal essa reflexão de como existem determinantes sociais para a predisposição do desencadeamento desses transtornos. Por exemplo, a gente viu no Brasil que o Sul e o Nordeste estão em extremos no sentido de que o Sul tem mais jogadores e uma proporção menor dentre esses jogadores de pessoas que desenvolvem transtorno, mas tem mais jogadores. Enquanto no Nordeste, nós vimos uma proporção menor de pessoas que fazem apostas, né, que a gente considerou, fez algum tipo de aposta no último ano, que é um critério, né, um indicador que a gente usa para substância, para qualquer coisa, considerando, né, fazer aquela coisa recentemente. E no Nordeste, onde a gente vê, né, uma configuração diferente de estrutura socioeconômica, principalmente proporção de pessoas em vulnerabilidade social, lá nós temos uma proporção muito maior de pessoas que já desencadearam transtorno, ou seja, tem menos jogadores, mas mais pessoas com problema. Essa relação foi exatamente a que a gente viu entre Brasil e Inglaterra, sendo dois países, ou seja, no Brasil a gente tem menos apostadores do que na Inglaterra, né, e daí a gente fala aqui de uma questão de acesso, de né, uso daquela coisa, porém, a nossa proporção de pessoas que desenvolvem transtorno está um pouco acima da Inglaterra, né, ou seja, as pessoas com maior vulnerabilidade social, de menor renda, e isso é uma relação que a gente viu muito claramente com os dados nacionais, quanto menor a renda, maior é a predisposição. Por quê? Porque a gente está falando de um reforço, né, monetário, ou seja, ele é muito mais reforçador para alguém que está em condições socioeconômicas mais, com menos acesso, com menos renda, ou seja, o reforço de ganhar aquele prêmio é maior. E outra questão que é não só o reforçador, que é mais potente pela menor renda, mas também a perda que existe, né, óbvia desse tipo de prática, ela pesa mais e faz com que a pessoa não consiga sair do looping, aquela velha história de eu vou ficar para ver se eu ganho, inclusive é um dos critérios diagnósticos é esse, né, você se vê mantendo as apostas mesmo que perceba que está perdendo na busca de ganhar, que é a tendência, né, o que gera esse looping da dependência do jogo e de qualquer outra substância, que é ficar repetindo mesmo percebendo que não está dando certo, mantém aquele comportamento, que é, muitas vezes a gente está falando de alguém com uma renda muito baixa, que perdeu um aluguel do mês, perdeu a janta da noite, né, e que vai ficar para tentar recuperar esse prejuízo. E você tem os números desses dois extremos ou dessas duas características diferentes em relação ao Sul e ao Nordeste, professora? Tenho sim. Em termos de proporção, você diz, de jogadores versus... Você falou, né, que no Sul há um número maior de jogadores, porém um número menor de pessoas que se tornam dependentes. E no Nordeste é o inverso. Exato. Nós temos aqui, por exemplo, a gente tem dentro das macro-regiões proporções que são diferentes entre jogadores, apostadores e também a proporção dos indivíduos que desenvolvem problema entre esses apostadores. Por exemplo, no Sul e no Nordeste a gente vê dois extremos no país, onde no Sul nós temos uma proporção muito maior de jogadores, que chega a 20,4% da população. Lembrando que o Lenad abrange a população com 14 anos ou mais, né? Então isso, claro, varia dependendo do recorte de idade, mas se eu considerar a minha amostra completa, a minha população inteira representativa de 14 ou mais, nós temos 20% no sul do país,
comparado a 16%, 16,3%, que é a menor prevalência do país, que fica no Nordeste. No Sudeste, nós estamos entre esses dois, com 17,6%. Em contraste, nós temos as proporções de pessoas que desenvolvem, né, a questão de jogo de risco ou problemático, que são as categorias que a gente está considerando como, né, indicador de problema, e já a questão do transtorno, onde no Sul, enquanto tem 20% da população de jogadores, entre esses 20% a gente tem 28% de apostadores problemáticos. E já no Nordeste, embora tenha só os 16% da população de jogadores, chega a 52%, ou seja, mais da metade dos jogadores já está em um nível problemático de comportamento de apostas. E isso mostra essa relação que fica bem clara quando a gente, ao invés de recortar por regiões, se fizer inclusive modelos de preditivos de renda, isso fica ainda mais evidente o quanto que pessoas com menor renda acabam com maior chance, né, de desenvolver problema em função dessa relação que é não só o reforçamento do próprio prêmio, mas também a questão de comportamento repetido para recuperar um valor que foi perdido na aposta. Então isso se manifesta tanto em regiões, né, que é um pouco do reflexo desses contrastes socioeconômicos aqui do nosso país, mas também com a questão de idade, né, e daí já falando de fatores de risco, o que faz, né, uma pessoa mais vulnerável a desenvolver problemas. A renda, ela vem gritando, né, se mostrando como um dos grandes fatores de risco. Então, pessoas com menor renda ficam mais vulneráveis, mais suscetíveis a ter um comportamento de desordem, né, de jogo, e a idade, né, e a idade é com certeza um dos mais preocupantes. Quer dizer, quanto mais jovem, mais propenso a desenvolver a dependência? Exatamente. E o que a gente viu no Lenad, a gente coletou o dado em 23, o dado do Lenad 3. E isso foi durante o momento em que o governo finalmente formalizou a proibição para menores de idade e implementou a questão do .gov, de precisar botar CPF, o que eu critico, né? Eu acho que a gente fala isso no final, essa questão de regulação, quanto que isso é efetivo. A gente sabe que é muito facilmente driblado, né, essa limitação, mas no Lenad isso ainda nem tinha sido completamente implementado, ou seja, a gente tem uma proporção considerável aí de adolescentes. Na verdade, a nossa proporção de apostadores adolescentes, jogadores no último ano dos adolescentes, chega a 10%, tá? Entre jogadores no último ano, ou seja, quando não deveriam estar jogando, a gente já tem aí 10% de 14 a 18 anos, menores de idade jogando. Nenhuma droga chega nessa proporção, nenhuma. Né? Então a gente está com certeza falando aqui de um acesso facilitado e de uma população vulnerável, né? E a gente vê isso também claramente, o quanto que entre esses apostadores, quando a gente fala da adolescência, né, a gente também acontece esse mesmo fenômeno aí do indivíduo com menor renda que está mais vulnerável. A gente tem aumento de 4, às vezes 5 vezes mais chances de desenvolver o transtorno, né? A proporção de pessoas com problema por jogo na adolescência é similar à que a gente vê no Nordeste, que já tinha nos assustado, que era 52% dos apostadores com transtorno, com problema no jogo. Entre os adolescentes nós temos 55%, ou seja, metade dos adolescentes que apostam começam a já fazer esse comportamento de uma forma problemática, né? Que pode ser ou não o transtorno por jogo. E quais são os impactos, professora, na saúde mental dessas pessoas? Talvez pensando também já em consequências do ponto de vista de depressão, ansiedade, etc. É muito semelhante, a comorbidade é muito semelhante ao que a gente vê nas addictions em geral de drogas, né, nas dependências químicas, que é uma via de duas mãos, não só, né, o comportamento em si é um desencadeador de transtornos,
né? E daí isso é muito mais essa via de primeiro comportamento aditivo para depois o desencadeamento de outros transtornos mentais como uma via causal. A gente não tem, né? A gente está falando aqui de um dado transversal, a gente não tem relações causais, eu estou falando do que a gente sabe na etiologia dos transtornos. Então a gente tem uma via que é o comportamento aditivo sendo um desencadeador de outros transtornos, mas o inverso também, né? Então, assim como nas dependências químicas, pessoas que começam a consumir precocemente têm mais chance de desenvolver, principalmente os transtornos comuns, como ansiedade e depressão, mas o inverso, pessoas que já têm, por questões genéticas, né, e fatores individuais, transtornos mentais, ela também é mais suscetível a desenvolver o transtorno. Então, é uma via de duas mãos, né, e é certamente um agravando o outro. Né, um mantendo o outro e dificultando o tratamento do outro, né? Então isso é tudo bastante estudado nas dependências químicas, o quanto que uma pessoa com depressão, ansiedade, os transtornos mais comuns, ela fica mais propensa a desencadear transtornos aditivos e ter comportamentos de abuso, e essa comorbidade dificulta extremamente o sucesso de qualquer intervenção terapêutica. E o inverso, ou seja, se você entra nesse looping de comportamento aditivo de apostas ou de químicas, você tem maiores chances de desencadear, ou seja, uma pessoa que talvez nunca desenvolvesse depressão ou transtornos ansiosos na vida passa a manifestar esses sintomas em função da exposição. E isso tem muita relação com a idade, né? E é óbvio, a gente está falando de um cérebro em crescimento, então com adolescentes, expor ele a um looping muito intenso de reforçadores, né? E daí, claro, as químicas, elas são mais fatores de risco mais importantes para ser um fator que desencadeia mudanças cerebrais que vão predispor essa pessoa a desenvolver outros transtornos, né? Isso é muito estudado nas dependências químicas, o quanto que, por exemplo, o álcool precoce aumenta a chance de desencadear depressão e ansiedade na vida adulta. A gente tem essa relação muito clara, né, e assim, evidências inclusive de ciência básica mostrando, né, alterações morfológicas permanentes no cérebro daquele indivíduo que começa a consumir muito cedo, e o cérebro fica mais propenso a desencadear esses transtornos. Mas nas dependências comportamentais, isso cada vez mais está se consolidando, né? Essas evidências estão cada vez mais fortes, mostrando que é o mesmo mecanismo, ou seja, a gente está vendo um cérebro que ainda está em crescimento, gerando picos de reforçadores intensos e que podem, sim, desencadear transtornos em indivíduos que não tinham outros fatores de risco para desencadear, principalmente ansiedade e depressão. E eu acho que, falando dessas comorbidades, é importante salientar sintomas específicos. Por exemplo, a gente vai entrar aí no Setembro Amarelo, né, todo o quanto que o Brasil tem sido se mobilizado com a prevenção de suicídio. Não tem nada mais propício para uma pessoa que já está vulnerável, que tem algum nível de depressão, ou até mesmo não tem necessariamente um transtorno de humor, mas tem risco de suicídio, quanto que ela, num cenário como é esse que se forma do jogo problemático, que é endividamento severo, a sensação de não ter saída, né, que muitas vezes se configura aí nesse padrão de jogo, que é dívidas que uma vida inteira de salário não vão cobrir aquela dívida, a sensação de falta de alternativas de saída é um precipitador imenso. Suicídio está sendo ainda pouco falado, a gente espera inclusive em setembro, quando falar dos dados de transtorno que o Lenad também trazer de novo esse debate do quanto que a proteção, né, da população, dessa máquina gigante que se formou aqui no país de bets, vai funcionar como uma ferramenta de prevenção de suicídio também. Então, professora, a facilidade do acesso aos jogos online, né, via celular, e um marketing agressivo das casas de aposta, isso influencia o comportamento do jogador?
sem nenhuma dúvida, né? A gente está falando, quando a gente fala de comportamentos problemáticos, né? Problemas de controle de impulso para comportamentos que são gratificantes, daí entram qualquer desses transtornos de comportamento ou de dependências químicas. O acesso é uma questão muito importante, né? A questão de inibir acesso. A gente sabe, por exemplo, que no caso das substâncias, a principal estratégia preventiva para adolescente não tem nada a ver com conscientização, falar que faz mal, isso tudo, na verdade, cada vez mais a gente está vendo que pode ser até arriscado, ficar falando do tema, falando que faz mal, a gente gera, né, uma curiosidade, uma intenção de uso. A gente sabe cada vez mais o quanto que restringir acesso é fundamental, e quando a gente fala das bets, o fato de elas terem um acesso tão facilitado por um celular, assim como o vape, né? A gente está falando de um acesso facilitado que vai sim ser um fator de risco enorme para acelerar, né? Fazer uma aceleração da precipitação desses transtornos, porque é muito facilmente acessado. E a questão de notificação, e daí a gente está falando aqui de uma inteligência, né? De uma tecnologia para o mal, né? Uma tecnologia que vai realmente fisgar a pessoa muito facilmente por estar no bolso, no seu celular, não se dar conta e não limitar o quanto que aquele equipamento ali vai te puxar para aquele comportamento, né? Uma das coisas que a gente fala em termos de ações individuais é não botar notificação, não botar mensagem, não fazer nada de barulho para que você não fique o tempo todo, né, conectado, porque está no bolso, cada vez mais o celular faz parte da nossa rotina, não é julgado socialmente, não é como, por exemplo, o cigarro, que ficou, nos ajudou aqui, né, na luta contra o tabagismo, o fato de ele incomodar os outros, julgamento externo, se eu puxo um cigarro, ele afeta outros, a gente está falando de coisas que não afetam ninguém, que são discretas, que são fáceis, de muito fácil acesso, né? São esses dois fenômenos que a gente está estudando no LENAD, que é o vape, os dispositivos eletrônicos de fumar, e os jogos de aposta, eles estão juntos nisso, nessa questão de acesso facilitado e um reforçador intenso, né? A gente está falando de um reforçador muito efetivo, né? Ou por questões químicas, porque o vape, ele tá aquele pico de nicotina, que a absorção é muito facilitada por ser vaporizada, e o jogo de aposta, que é o reforçador universal, né? O dinheiro, né? A chance de ganhar bastante dinheiro fácil no bolso, é bem complicado. Hoje as apostas para as bets ou com as bets são amplamente divulgadas, né, em transmissão de jogos de futebol, em propagandas na televisão, na internet, e até influenciadores, né, também estão se dispondo a incentivar os jogos, né? Ou seja, entendo que está assim, se caminhando por uma normalização, né? Quer dizer, você tem propaganda de bets como você tem propaganda de sabonete, né? Então, essa normalização, ela certamente representa um risco também, né? Sem dúvida, e daí, de novo, falando do que a gente já sabe que funciona na ciência da prevenção, né? A normalização, essa banalização, achar que é normal, achar que é ok, por exemplo, um ídolo de adolescentes fazer a propaganda desse tipo de prática em canais, sejam eles digitais ou não, né? Mas a gente sabe que são em canais que adolescentes acessam, né? Então, sem dúvida, isso é das nossas... A gente tem feito nas divulgações do levantamento nacional tomado cuidado para divulgar junto orientações e recomendações quanto a políticas públicas, para isso que serve um levantamento, né, epidemiológico desse porte, para que ele possa nos orientar em termos de política pública, e a primeira de todas é essa restrição de propaganda e principalmente né, usar essa inteligência digital que está sendo usada para trazer
e pensar, né, esses mais vulneráveis, principalmente os adolescentes, usar ela para também monitorar, fiscalizar e proteger essa população mais vulnerável. Então a gente está mostrando aqui com os dados que claramente a gente está com dois determinantes sociais importantíssimos que põem as pessoas mais em risco, é a questão da renda, a questão do jovem, né, que aumenta em 5, 4, 5 vezes as chances de desenvolver problemas, ou seja, as chances dessa pessoa jogar de forma saudável, vamos dizer assim, são pequenas. Na verdade, as pessoas com mais chances de desencadear problema. A gente tem como sociedade que pressionar, né, nossos governantes para que hajam essas políticas de proteção e para começar essa questão de propaganda e de acesso em canais onde adolescentes vão acessar, né? Isso serve para qualquer outra coisa, que não adianta a gente hoje ficar debatendo, não vai estar na TV. Não é nem aí mais que o adolescente vai ser né, não é nem efetivo. Vocês trabalham com jornalismo, publicidade, sabem melhor que eu isso, quanto que a gente sabe que alguns canais atingem certas recortes da população. Se a gente não fizer, né, uma política de regulação que restrinja a propaganda nesses canais que estão chegando nesse extrato da adolescência, não adianta nada, né? A gente tem aí exemplos de políticas regulatórias, por exemplo, do Reino Unido. A Espanha tem ficado bastante proeminente aí também com regulações interessantes de proibição de influenciadores digitais e de esportistas para fazer essas propagandas, né? E eles conseguiram, né? Eu falo disso, inclusive falamos disso num contexto de governo federal e ouvimos oficialmente dizendo, olha, se houver alguma restrição de propaganda desses esportistas, a gente fecha grandes times brasileiros hoje, ou seja, a gente já vê aí, né, uma série de times de futebol, no caso, que já são reféns dessa engrenagem, né, e algo precisa ser feito, porque não existe como fazer uma proteção, uma política preventiva que proteja essa camada da população se o ídolo deles de futebol está propagandeando aquela prática, né, é uma coisa muito inconsistente, muito difícil de conseguir dar conta em termos de saúde pública desse mecanismo, e a gente tem já exemplos no mundo inteiro que passaram pelo que a gente passou nesse boom, né, de problema, já sobrecarregou o sistema de saúde mental que está acontecendo hoje no Brasil. A gente vê aí CAPS AD não tendo protocolo, não conseguindo dar conta dessa entrada, né, que já não dava conta para as addictions químicas, né, já não dava conta para as dependências químicas. Imagina agora com uma camada inteira que com sorte chega naquela porta, né? O problema todo é que a gente está falando aqui de uma camada da população que está num nível bem intenso já de jogo problemático e de transtorno e que sequer entendeu que isso é um transtorno mental como qualquer outro, né? E que precisa buscar ajuda da saúde pública, de um profissional de saúde mental para lidar com aquela dependência, né, com aquele transtorno, né? Isso ainda tem estigma, né? Não só então a normalização de achar que jogar tudo bem, mas não entender que o problema com isso é um transtorno mental como outro qualquer e que precisa buscar um profissional de saúde mental para ter ajuda. E do ponto de vista de impactos financeiros, Clarice, tanto do ponto de vista do apostador como da família do apostador, você tem dados sobre isso? Não temos esse dado de projeção, porque não é um estudo longitudinal de acompanhamento, a gente tem, né, um estudo transversal, então a gente não consegue tirar, mas a gente sabe que existem dados secundários que estão sendo divulgados, inclusive logo depois do Lenad a gente viu aí um estudo vindo mostrando, né, a proporção de pessoas usando benefícios governamentais, Bolsa Família. Eu acho que isso é um debate muito delicado, porque a gente está falando aqui, né, de justamente uma proporção da população que mais precisava desses auxílios, desses sistemas de transferência de renda para garantir uma vida mais digna e que são mais vulneráveis para o transtorno, justamente por estarem tão carentes, né, e estarem mais suscetíveis ao reforçador, que é o dinheiro, e ficarem ainda mais reféns
desse transtorno. Então, é sem dúvida, né, uma carga, como a gente estuda, né, o burden dessas doenças mentais, uma carga para a população que vai muito além do bolso de uma família, de um casal, de um núcleo familiar. A gente está falando aqui de um peso grande aqui na população, né, em termos de custos sociais, não só por essas pessoas estarem entrando no endividamento nunca antes visto com outros fenômenos, nem com as próprias dependências químicas, mas também por um custo para o sistema de saúde, né, para o nosso SUS, que está aí, que já estava, né, sofrendo com toda uma política, né, que ainda não incentiva a saúde mental como deveria, né, ou seja, uma carência de CAPS, que é o nosso equipamento do SUS que vai atender transtorno mental, ou seja, os CAPS já estão defasados, já estão necessitando ampliação e apoio em todos os sentidos, em termos de equipe e financiamento, e agora uma carga enorme aqui, um novo transtorno se somando a tudo que a gente já enfrentava aqui para lidar com as dependências químicas. Então é uma carga pesadíssima para a sociedade, e por isso, sem dúvida, um problema de saúde pública, né? A gente está falando aqui de prevalências que extrapolam qualquer crack, qualquer cocaína, de longe, né? Que tipo de políticas públicas, Clarice, você acha que poderiam ser desenvolvidas como campanhas de conscientização? Ou seja, e qual a urgência disso no atual cenário das apostas no Brasil? Bom, não tem nenhuma dúvida que a gente está falando de uma urgência, né, de uma emergência, né, em termos de políticas que são mais fundamentais. Eu diria não ficar só nesse discurso que a gente tem ouvido, que é existem as bets reguladas, essas bets elas precisam de CPF, então no momento que a gente associa com Gov, e porque tem que botar CPF, pronto, tarefa cumprida, protegemos a adolescência. A gente sabe que isso não é verdade, então precisa usar maior inteligência, né, e usar a própria tecnologia para garantir o acesso restrito, né, limitar totalmente o acesso para esses menores, que é, acho que o que mais nos preocupa é essa camada da população que ainda nem conseguiu ter independência financeira direito e que já está devendo muito, né, e que está sim acessando. Não é o fato de conseguir regular e botar um CPF ali que vai proteger, não é suficiente, é um começo, é um primeiro passo. Então precisa sim ampliar essa questão de regulação de acesso, punir essas com certeza, né, eu acho que é uma das grandes questões das nossas regulações do Brasil, não é a falta da lei, não é a falta da regulação, é a falta da fiscalização de quando ela não é cumprida. Então, mecanismos mais articulados, eu diria, não é nem só mais ativos, mas com maior articulação e financiamento, na verdade, para serem fortes o suficiente para conseguir monitorar e fazer essa vigilância desses canais de acesso e mais proativos, mais ativos na multa e fechamento dessas instituições que não estão seguindo nenhuma dessas diretrizes, que não são reguladas. E eu acho que inevitável falar do quanto que vai ser, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar sim olhar para a questão de divulgação, né, que está sendo difícil, porque a gente vê esse fenômeno aí abocanhando, né, a fonte de renda de times, de esportistas. Então é necessário sim olhar para isso e repensar como conseguir manter o esporte livre dessa prática que acabou engolindo, né, muitas vezes o esporte inteiro, né, e é lamentável, é muito, muito preocupante. E o que me parece, como, né, eu não sou especificamente dessa área, mas como uma divulgadora de ciência, trabalhando com dados epidemiológicos, o que parece é que, como foi dito, tá normativo, né, a pegar um ídolo de futebol de adolescentes, fazer abertamente essa propaganda e dizer para apostar, ainda que haja, né, toda uma regulação dizendo é proibido para menores, é uma hipocrisia, né, e precisa ser olhado, isso precisa ser limitado de uma forma viável, de uma forma, né, que contemple todas essas forças, mas isso vai precisar ser visto porque a carga desses transtornos para a sociedade é
fatal, né? A gente tem aí um peso gigantesco para o sistema de saúde mental que não vai se dar conta, né, em termos de saúde da população. E Clarice, o que você pode dizer para uma pessoa, especialmente para um jovem, que pensa em jogos de azar como uma maneira fácil de ganhar dinheiro? Eu acho que o adolescente, acho que um dos grandes erros de abordagem para adolescente é achar que eles não estão cientes de todos os riscos. Eu acho que para essa população eu não diria o que eu diria para os mais velhos, que isso não é um jogo de azar. Isso tem um algoritmo e a sua chance ela não é neutra, não é 50-50, né? A gente não está falando aqui de um real jogo de azar como seria, né, um cassino, um poker. A gente sabe que as próprias maquininhas são adulteradas e que não existe, né, como esse que está lá em cima perder. Então, a gente está falando aqui de inteligência artificial, de algoritmos inteligentíssimos para fazer essas pessoas acharem que vão ter essa chance, né, ganharem só o suficiente para que essa crença errada de mecanismos de driblar, né, seja vencida para que ele seja fisgado. E isso, acho que adolescentes sacam isso muito bem. Acho que a questão da adolescência é realmente acesso, né? Não tem o que se fale com o adolescente, eles estão cientes, é a mesma coisa que a gente fala com drogas, né? Não precisa dizer para o adolescente que se ele fumar maconha ele vai ter um problema cognitivo enquanto estiver com aquele efeito, ou que o uso de álcool tem risco de uma parada, né, por intoxicação alcoólica. Todo mundo sabe disso e ninguém deixa de fazer porque sabe que tem um risco. Então, com adolescentes, a comunicação ela não tem tanta efetividade, até porque eles sabem eles são melhores que a gente para saber o quanto que o sistema é inteligente e fisga. Eu diria isso para os mais velhos. Para os adolescentes, é pressão nossa como sociedade para governantes para que restringam acesso, né? E isso é fundamental. E para a população como um todo, se proteja, né? Faça tudo. Se você não está ainda, né, ciente de que era melhor não usar dinheiro nessa prática, faça isso de uma forma menos nociva, ou seja, limite acesso no celular, ponha todos esses mecanismos de alerta de que ficou usando, a maioria dos telefones hoje tem esses mecanismos, e isso eu recomendo, a gente daqui a pouco vai falar dos dados de tela, e eu vou falar disso de novo, né? A gente recomenda isso para qualquer outra coisa que envolva jogos, telas, acesso. Existem mecanismos hoje que a gente pode usar e usa pouco de aviso, você está há mais de tanto tempo nesse aplicativo, hora de fechar. A gente pode, né, ter mais controle sobre essas práticas. Isso vale para a tela em geral, jogo em geral, né? Então use todas essas ferramentas, né? Limite dentro, usando os próprios aplicativos, muitos deles um pouco mais éticos já tem. Quanto que você pretende gastar aqui? Você quer uma notificação para quando passar desse valor? Você pode clicar sim ou não ali, né? É auto-infligido quase, né? É uma questão de ter uma consciência de reduzir danos, né? Se você vai entrar nessa prática, faça do jeito menos arriscado possível, se protegendo de todas as formas. E uma das coisas que a gente tem falado, né, que extrapola, e essa questão que eu acho que é a prioritária de pressão de políticas públicas, mas pensando em nível individual, fale com alguém. Se está desconfiando que está com algum problema, está desconfiando que passou um pouco do limite, compartilha isso com uma outra pessoa, né? Não minta, né? Um dos critérios diagnósticos, inclusive da nossa escala, um deles eu comecei a mentir para familiares e amigos sobre quanto que eu tenho gastado nisso. Isso é um grande indicador, não é à toa, né? Quando você começa a mentir para quem está próximo e se preocupa com você, e você já não conta o quanto está gastando, porque isso vai ser visto de um jeito estranho. Então isso é um indicador, né? Então compartilhe isso com outra pessoa. Se é difícil buscar ajuda, peça ajuda para alguém que está próximo. Isso a gente vê, é um fenômeno, né, de muitas vezes não é o indivíduo que tem um problema direto no profissional de saúde mental, mas existe um intermediador, alguém, um par, um parceiro, um filho, um pai que vai intermediar e vai ajudar nisso, né? E se você é aquele que está do lado, segura o julgamento e
tenta, né, fazer com que haja essa ponte para que a ajuda profissional seja buscada, né, porque é realmente uma bola de neve. Né, atrasar essa busca de ajuda, ela só vai agravar, exatamente como qualquer dependência química. Né, quanto mais faz, mais agrava, mais difícil é o tratamento, mais difícil é interromper esse padrão. Então, buscar ajuda é fundamental. Clarice, pensando aqui objetivamente do ponto de vista de se resolver o problema, quem está com uma dependência em jogos, está sentindo a necessidade de uma ajuda, deve procurar que tipo de profissional? Excelente pergunta. A gente tem, então, um problema comportamental, né? Um transtorno de comportamento que envolve as apostas. O que a gente tem geralmente em mente é pensar em profissionais de saúde mental, entra aí psicólogo e psiquiatra. Qual é a questão? A questão é que, por não ser uma dependência química, a psicoterapia ela é muito mais relevante e efetiva para lidar com né, a interrupção dessa prática do que a terapia farmacológica, embora muitas vezes ela seja importante. Então, de forma geral, o que a gente tem é ser fundamental um trabalho multidisciplinar, né? Porque em muitos casos a gente está falando aqui de comorbidade, onde existe o transtorno de comportamento, mas também a coexistência de outros transtornos mentais, onde vai ser importante um trabalho multidisciplinar de psicólogo e psiquiatra para olhar a parte mais farmacológica e eventualmente fazer algum tipo de intervenção farmacológica que ajude a pessoa, né, a se equilibrar o suficiente para lidar com as práticas que a psicoterapia vai trazer. Né? Então, existe a importância desse olhar multidisciplinar, principalmente entre psiquiatria e psicologia, mas em termos de intervenção, é fundamental que exista uma psicoterapia, que geralmente, né, nem todos os psiquiatras têm os treinamento da psicoterapia, principalmente das abordagens mais comportamentais, como a própria terapia comportamental ou cognitiva comportamental, que pode ser com um profissional de saúde mental. Geralmente psicólogos vão ter esse treinamento já no curso, que é usar estratégias dessas duas abordagens, né, que tanto a comportamental quanto a cognitiva comportamental tem efetividade e tem um arcabouço, aí, um repertório bem grande de técnicas que vão ser efetivas para conseguir garantir que essa pessoa segure, né, esse impulso de retomar o comportamento, que é a grande questão. Então, as psicoterapias cognitiva comportamental e comportamental são as mais recomendadas, estão aí entre as melhores práticas para lidar com esse transtorno de jogo, e muitas vezes é também fundamental um trabalho multidisciplinar para eventualmente fazer um manejo que envolva ou não a parte farmacoterápica, né, que vai poder também contribuir e junto ter um resultado mais de sucesso. Aí, só para a gente terminar, e o esforço próprio, né? É possível, quais mecanismos mentais a pessoa poderia se dispor a exercer, pensando, não, eu vou parar, né? Eu vou interromper esse meu hábito do jogo. O que se pode fazer? Eu fui fumante, né? E eu no momento falei, não, eu não vou fumar mais. E desenvolvi meus mecanismos para parar de fumar. Em relação aos jogos de azar, é possível a gente também desenvolver mecanismos próprios? Sem nenhuma dúvida, né? A gente conta com esses mecanismos próprios, inclusive essas duas abordagens psicoterápicas, elas partem do pressuposto, uma das diferenças delas são que elas não trazem pro indivíduo, pro terapeuta, a responsabilidade. Elas são técnicas que pressupõem que o indivíduo que busca ajuda vai se apropriar dessas técnicas e vai ser autônomo em usá-las, e usar essas estratégias, né? Ele vira o seu próprio psicoterapeuta, muitas vezes, porque ele aprende a criar essas estratégias para se monitorar, para se proteger, para não recair, vamos dizer assim, nesse comportamento. Então,
o empoderamento do indivíduo e a decisão do indivíduo é fundamental para o sucesso, justamente essas terapias elas funcionam para isso, justamente porque elas aumentam esse repertório do indivíduo para que ele, né, se aproprie. Mas o que é uma questão aí? A gente está falando de transtornos que envolvem a tomada de decisão. Né? Então, assim como as dependências químicas, essa tomada de consciência de que eu preciso fazer algo sobre isso, eu perdi o controle, é o grande problema. Né? Então, daí entra um papel da psicoterapia de fazer com que essa pessoa entre num certo desconforto, num conflito, né? A gente chama aí, daí quando estuda esses estágios para mudança de comportamento, a gente estuda até são teorias bem antigas que falam de estágios pré-contemplativos, contemplativos e estágios de ação, ou seja, pensando na motivação, isso é, na verdade, o grande desafio. Porque a gente está falando muitas vezes de comportamentos, e daí vale para qualquer transtorno de comportamento aditivo, de, antes de tudo, convencer a pessoa de que ela precisa mudar e buscar ajuda e precisa tomar essa decisão. E isso já é um sucesso terapêutico quando é atingido, é mostrar para a pessoa que ela não está tanto em controle como ela acha. Né? Porque a tendência, como qualquer addiction, é achar assim, não, mas eu estou fazendo, mas eu estou em controle. Né? E é gerar esse estágio de mudança para ver assim, ó, cara, não tá legal, olha só, e conflitar, né? Contrastar para essa pessoa, olha, mas olha esses vínculos que você perdeu, olha essa pessoa que tá muito chateada porque você mentiu, olha esse valor aqui na conta, olha esses danos aqui que tá causando nessa área da tua vida. É justamente isso que acho que é o primeiro desafio. Né? Então daí sim precisa de um profissional externo, e daí é claro, a manutenção disso vai depender dessa tomada de decisão individual, né? E da pessoa se dar conta de que algo precisa ser feito e ela precisa se apropriar dessas mudanças que vão ser necessárias para conseguir interromper um hábito que às vezes é de muito tempo, né? Ou que envolve muita coisa, ou que é muito difícil de interromper. Agora, para finalizar mesmo, e a família da pessoa? Qual é o melhor comportamento, procedimento que as pessoas da família devem ter? Acho que é impossível não ficar fazendo paralelos com as químicas, né? Porque a gente está falando aqui de toda uma dinâmica muito semelhante, né? No sentido de que quem acaba mais impactado, muitas vezes, são esses familiares que estão orbitando esse indivíduo com esse transtorno. Então, o apoio para a família é fundamental, e daí entram também essas abordagens mais sistêmicas, em que se faz um trabalho, principalmente com adolescentes, isso é fundamental, né? Fazer um trabalho onde toda a rede desse indivíduo está junto nesse movimento de trabalho terapêutico, né? Não basta só uma pessoa. Então, com adolescentes isso é fundamental, mas com adultos também. A gente tem muito mais sucesso quando a rede se envolve, e a gente sabe o quanto que muitas vezes é quase inevitável que a rede se envolva, né? Esses familiares, porque eles estão sendo os maiores impactados muitas vezes. Né, com essa perda, com esse comportamento, com esse looping, né, e todos os danos que um comportamento desse acarreta, né? E quando a gente fala de bets e dívidas, sem nenhuma dúvida, né? A gente está falando aqui de uma família inteira impactada, por isso é tão relevante aí o quanto que esse tipo de transtorno mental impacta a sociedade como um todo, porque a gente está falando aí de uma família que não vai pagar aluguel, a gente está falando aí de uma perda, né, de qualidade de vida, de acesso a crianças, né, a coisas fundamentais que a perda da renda pode gerar. Então é fundamental que haja também uma rede de amparo para a família de quem está, né, com estágios avançados dos transtornos de jogos. E isso, infelizmente, acho que uma das questões aqui, daí quando eu falo de pressão da sociedade com políticas públicas, extrapola daí a questão da regulação, o quanto que a gente tem que trabalhar com prevenção primária e secundária, né, que é evitar que tanta gente jogue e desencadeie o transtorno, e evitar que essas pessoas que já estão fazendo se agravem e acarretem outros problemas, mas também
a pressão que é fundamental para que o sistema de amparo na nossa RAPS, né, que é a Rede de Amparo Psicossocial, a nosso sistema público de cuidado de saúde mental, se atualize, né, porque isso é emergente e a gente, infelizmente, está engatinhando ainda em termos de saber quais são as melhores práticas, quais abordagens usar, isso que eu falei, por exemplo, da terapia cognitiva comportamental e da comportamental. Muitos desses trabalhos que mostram algumas estratégias mais efetivas para transtorno de jogo são muito recentes. Quem está lá na ponta, trabalhando no CAPS e lidando, né, que até agora está lidando com alcoolismo e problema de cocaína e crack, de repente é outra cartilha, né? São outras técnicas, eles estão sem recursos. Então, a outra pressão é para de novo, né, nossos governantes pensarem em amparar essa população, né, esses profissionais de saúde mental que estão perdidos, com a porta cheia, com um monte de casos de um transtorno que eles não tiveram um background para manejar e não tem aí melhores práticas disponível na rede, né? Tá surgindo, isso tá aos poucos começando aqui na Unifesp. O CAISM tá hoje com uma estrutura mais madura para atender essa população, nosso ambulatório de saúde mental da Unifesp, mas isso está sendo construído, né? E é isso, os pneus estão sendo trocados enquanto o carro anda, né? Porque infelizmente a gente não tinha protocolos, a gente não tinha, né, uma capacitação que desse conta desses transtornos. Então não é só uma questão estrutural de rede, de RAPS, que precisa ampliar, mais uma razão para ela ampliar, ela já era necessária, né? A demanda por ampliação da rede de amparo psicossocial já era necessária, agora ainda mais, mas também a capacitação desses profissionais que estão lá na ponta para manejarem esses casos. Porque é muito difícil, a gente está falando, como a gente estava falando agora, a gente está falando de uma rede impactada, né? Um indivíduo que está devendo muito, mas uma criança que vai entrar, né, vai ter insegurança alimentar em função dessa dívida de um pai. Então a gente precisa uma ação articulada, que não é só saúde, é assistência social, né, os CRAS, aí, nossos equipamentos da rede que fazem amparo de assistência social também tem que se modelizar e pensar em ações para dar amparo para essas famílias que estão com um indivíduo, ou dois até, né, avançados nessa questão, porque é uma realidade, infelizmente, nessa demanda. Certo, quer dizer, certo não, né? Errado, né? Clarice Sandy Madruga, professora do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o ENAD. Professora, muitíssimo obrigado por esse tempo Obrigada. Generoso seu aqui conosco. Um prazer enorme poder conversar com você sobre isso, trazer os nossos dados, sempre disponível. Obrigada pela oportunidade. Ok, obrigado, professora. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O ICB em Pauta conta com um acervo bastante razoável de entrevistas, todas elas com temas relevantes como esse que a gente acabou de fazer aqui com a professora Clarice Madruga. Obrigado, até a próxima.